Bem, o Brasil Cultural de hoje traz essa reportagem falando a respeito das deputadas que são alvo de cassação pedida pelo partido do Bolsonaro. As deputadas do PT e do PSOL estão sendo processadas na Comissão de Ética por suposta falta de decoro parlamentar. O processo foi movido pelo PL após manifestações das parlamentares contra a aprovação do marco temporal. Acompanhem as notícias aqui através do Brasil Cultural e entenda como você pode ajudar caso seja contrário a essa medida. Nós do Brasil Cultural gostaríamos de saber se você concorda com essa medida e se as deputadas merecem essa ação movida dentro dessa comissão. Preste bem atenção nisso. Você que é brasileiro, que é cidadão, Conselho de Ética abre processo contra 6 deputadas que denunciam violência política de gênero. A questão é, vários deputados se manifestaram acerca do marco temporal. Contudo, o Conselho de Ética da Câmara apenas apontou essas 6 deputadas e é isso que nós queremos que você deixe aqui o seu comentário. Nós vamos deixar aqui um vídeo que está circulando e pede para que você possa compartilhar esse vídeo por uma questão de justiça. Aqui esse vídeo que não está disponível, que aparece aqui na nossa reportagem do Brasil Cultural, é exatamente um vídeo da Câmara que fala um pouco sobre a parte envolvendo as deputadas. Quando ataca mulheres, ataca a democracia. A democracia é feminina e acabamos de sair do Conselho de Ética, onde foi instaurada a representação contra 6 parlamentares. 6 parlamentares que muito me orgulham. Vamos avançar um pouquinho. Deputada Érica Cocai, deputada federal pelo Distrito Federal, deputada Talíria Petroni, deputada federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, deputada Juliana Cardoso. É importante que nós nos posicionemos, principalmente a voz feminina nesse Brasil, que mais do que nunca está precisando que a nossa voz alcance o máximo de pessoas. Se desejamos ter um futuro de um Brasil mais cultural, essa transformação, esses primeiros passos devem ser dados por nós. Um grande abraço, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos e assista agora esse pequeno vídeo de aprovação, esse pequeno vídeo que nós pedimos para você nos ajudar a divulgar. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiro, a minha solidariedade aqui às companheiras que estão passando por esse processo. E, de fato, é uma situação muito difícil para a gente enfrentar aqui nessa casa. Nos últimos tempos, nós temos vivido a violência política, que ela tem sido reiterada e constante, dentro do parlamento e fora do parlamento. A extrema-direita aqui, o grupo bolsonarista, tem atacado as mulheres incessantemente, com palavrões, com ameaças e até com disposição física de enfrentamento. Fizemos diversas representações do Conselho de Ética com casos muito graves e essas representações não foram à frente, ficaram lá engavetadas, ficaram paradas. Quando a gente resolve fazer um enfrentamento e é um enfrentamento político, estamos sendo duras sim, porque tem que ser dura na política que está vindo sobre a gente, com os fatos que estão acontecendo, o Conselho de Ética resolve pautar e de uma maneira extremamente rápida, né, dar guarida a esses processos. É lamentável o que está acontecendo, é lamentável. E mais lamentável ainda a gente ouvir pelos corredores da casa que imputarão penalidades de igual forma a quem nós representamos pela extrema-direita e as nossas parlamentares. Há que ter diferenciação no que está acontecendo, gente. Vocês estão vendo o que está acontecendo e o que já aconteceu dentro dessa casa, de agressões que nós vivemos constantemente, não só com as mulheres, com os parlamentares negros, enfim, com a população em geral. A violência política que está acontecendo nas nossas câmaras de vereadores, nos nossos parlamentos estaduais, é um absurdo isso. É lamentável que a Câmara tenha esse posicionamento
posicionamentos. São posicionamentos, assim, totalmente despolitizados, que levaram a gente a chegar onde nós chegamos. Que começaram lá atrás, negando a política e colocando a violência como instrumento da disputa. Nós vamos resistir internamente, mas vamos resistir externamente, fazendo a denúncia. E não vamos permitir que isso prospere. O presidente da casa tem que explicar para a gente por que dessa agilidade, assim como a Comissão de Ética. Então nós precisamos fazer mobilização na sociedade, mobilização com os nossos partidos, com as nossas entidades, para não deixar isso acontecer. E é por isso que a gente está aqui, para falar dessa violência, porque a Comissão de Ética está cometendo uma violência política sem precedentes, para falar dessa violência, mas também para pedir apoio e mobilização da sociedade. Porque o que está em jogo aqui é o processo democrático, é o direito de se manifestar politicamente e de se manifestar contra a violência política que acontece nesse país. Então agradeço a presença de todos e todas vocês que estão aqui. O Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras vai estar junto nessa luta e mais uma vez a solidariedade e as companheiras que têm sido combativas e têm lutado por aquilo que é certo. E não a um marco temporal e não nos intimidaremos. Eu sou mais alta, né? Deixa eu prender. Eu falo aqui como líder da bancada do PCdoB e eu acho que aqui também está a deputada Dayana, que também é da nossa bancada do PCdoB. Nós estamos aqui representando as mulheres da nossa bancada, que é uma proporção sempre elevada, sempre nós somos pelo menos metade da nossa bancada. E eu acho que aqui nós estamos tratando de duas ordens de questão. Uma é qual era a pauta no dia desta sessão. A pauta do dia da sessão, onde essas 6 companheiras são acusadas de quebrar o decoro, era a pauta do marco temporal. Se houve uma violência neste dia, foi pautar este tema, que foi uma violência contra os povos indígenas, o seu direito, que não é um direito demarcado no tempo, mas é um direito que não tem tempo pela Constituição brasileira, e é uma pauta absolutamente inconstitucional, ilegal, ilegítima, que fere de morte, sim, os povos indígenas e as mulheres indígenas. E, obviamente, que essa pauta aprovada aqui, que eu espero o Senado segure, ela é uma pauta que, se aprovada pelo Congresso Nacional, ela será derrubada na barra da Justiça. Então, se houve uma violência, e se houve uma violência, inclusive, de morte, foi esta pauta do marco temporal. Então, essa é uma ordem de questão que levou a muita indignação no plenário e que levou a intervenções de todos os lados muito duras, mas que foram intervenções de opinião. E opinião é coberta pela imunidade parlamentar. Foram discussões de opinião. A segunda ordem de questão desta pauta é a pauta da violência política de gênero, que é o que está acontecendo nesse momento e que a gente já enfrenta há muito tempo. Nós, aliás, aprovamos na legislatura passada um projeto da deputada Rosângela Gomes que tipifica a violência política de gênero. Foi uma conquista importante e este próprio Congresso aprovou. A violência política de gênero está tipificada e que este próprio Congresso está agredindo a lei que aprovou. Essa violência política de gênero está caracterizada nestas representações, que olhem qual é a origem da representação, o PL. A bancada que tem dentro da sua composição aqueles que mais são desqualificados, que fazem as intervenções de mais baixo calão, intervenções desqualificadas, agressivas, que fazem da tribuna deste Congresso algo que nenhum parlamento do mundo consegue conceber, que são intervenções com palavrão, com agressão às instituições, agressão a deputados, a ministros, agressão ao Lula, presidente da República, agressão a ministro do STF, a todas as instituições brasileiras. E eu não vejo esse processo aparecerem no Conselho de Ética. Aí pegam 6 mulheres representativas, importantes, combativas, companheiras desse parlamento, e, como disse a Fernanda, em 4 horas vão parar no Conselho de Ética, deliberados pela mesa da casa. Isso não é aceitável, não é historicamente
razoável e nem é coisa conhecida do parlamento um processo para o Conselho de Ética em 4 horas. Então, obviamente, nós vamos pedir explicações, nós não vamos aceitar punição a essas mulheres. Há uma solidariedade não só do PCdoB, mas de todas as bancadas, obviamente isso vai acontecer, da sociedade brasileira. Isso não calará as mulheres, não calará as bancadas, não vai calar o parlamento brasileiro e nós vamos certamente superar essa fase de violência política de gênero no parlamento brasileiro. Então, contem conosco, contem com a nossa ação ativa para que essa tentativa de nos intimidar, ela não prospere, porque nessas 2 ordens de questão nós temos absoluta razão e nós não vamos deixar haver qualquer punição sobre essas 6 companheiras, que são companheiras que estavam defendendo uma posição política que tem representatividade na sociedade, que estão com a razão, não apenas no conteúdo político, mas na atitude de fazer a defesa daquilo que acredita no parlamento brasileiro. Bem, gente, lamentavelmente nós estamos diante de 2 questões. Diante de uma expressão enorme de violência política de gênero, mas também de um autoritarismo que não é compatível com o papel do parlamento, que é garantir as liberdades democráticas. Digo autoritarismo porque um processo que deveria chegar no Conselho de Ética de um deputado que cometeu transfobia ficou 76 dias parados na mesa diretora e o presidente Arthur Lira não encaminhou para ser julgado só agora recentemente. Autoritarismo incompatível com liberdades democráticas porque aqueles que estimularam a destruição da Praça dos Três Poderes estão até agora sem nenhum inquérito no Conselho de Ética e, por enquanto, não há futuro de responsabilização. Veja, é lamentável. Ao mesmo tempo, rapidamente, e por que violência política de gênero? Um processo contra 6 deputadas eleitas representativas chegou no Conselho de Ética. Eu voltei de licença maternidade há 2, 3 semanas e tem 2 processos no Conselho de Ética contra o meu mandato. Um por dizer que Ricardo Salles é acusado de uma série de crimes ambientais e outro que me soma a essas deputadas. O que significa isso? Significa que o parlamento brasileiro está, lamentavelmente, infringindo a própria legislação de violência política de gênero aqui aprovada. Então, o que nós pedimos aqui é não só uma mobilização da imprensa, uma mobilização da sociedade civil para a manutenção dos nossos mandatos, mas para que o olhar das pessoas também fique atento para qual é a voz que querem calar. Por que esses processos estão em curso lá? Querem calar as vozes que denunciam que o marco temporal vai atacar de morte os povos indígenas isolados. Querem calar as vozes que afirmam que o marco temporal vai, lamentavelmente, impedir demarcação de terras indígenas num Brasil que nunca resolveu a questão da terra, num Brasil que quem pisou aqui primeiro foram os povos indígenas. Então, esperamos que a sociedade civil siga mobilizada para fazer valer o papel do Conselho de Ética, que é garantir a democracia dessa casa e garantir o nosso direito a falar. Fomos eleitos para falar, e falar sim, denunciar os abusos, o autoritarismo e as violações aos povos que acontecem dentro do parlamento brasileiro. Obrigada. Boa tarde. Eu falo aqui enquanto vice-presidenta nacional do PDT e a gente demarca nossa posição contrária ao que está acontecendo aqui no parlamento. Há que se entender que num ranking de 187 países, o Brasil ocupa a posição 145 no número de participação de mulheres no parlamento. Ou seja, o número de mulheres eleitas no Brasil é muito aquém do que se esperado num país que tem democracias mais sólidas. E aí o que nós vemos aqui no Brasil, já que estamos debatendo a democracia, é um processo na contramão, já que busca não só silenciar esses parlamentares, mas adoecê-las.
vamos lembrar que a gente está discutindo não é só eleger mais mulheres, mas espaços para que mulheres possam construir política num espaço minimamente saudável e sem tanta violência. Sabemos que a violência é a marca fulcral da política, mas a violência que se manifesta aqui, ela vem junto com machismo, com racismo, transfobia e outras coisas. Inúmeras parlamentares importantíssimas que foram eleitas em legislaturas anteriores adoeceram e não conseguiram cumprir seu mandato. E a pergunta que faço, é isso que nós queremos agora de novo? Porque tentativa de silenciamento e violência são somatizadas no corpo de cada uma aqui. Então, para além da saúde política, da saúde democrática, nós estamos também falando da saúde de mães e de mulheres que são fundamentais na construção da democracia brasileira. E enquanto professora de língua portuguesa e de literatura brasileira, eu digo que é impossível interpretar um texto sem o seu contexto. E o contexto que tem que ser avaliado é que estava em debate o marco temporal, em que se configura não só como algo inconstitucional, mas uma violência central para a luta dessas mulheres, que foram violentadas por si só, quando o projeto é colocado em pauta. E aí, num grito de revolta, porque a revolta é algo humano também, e legítimo, quando não é feito com violência. E num ato de revolta, elas manifestam suas opiniões e são cerceadas como uma punição dupla. Punição pelo projeto ter sido aprovado, que por si só é violento, punição pela tentativa de silenciamento e agora uma punição como uma tentativa de cassação de mandato. Cassação de mandato por mulheres que estão defendendo alternativas para o Brasil superar a crise ambiental, que impacta, sobretudo, mais mulheres. Então, eu termino minha fala questionando a Câmara e os parlamentares que compõem o Conselho de Ética. A resposta que essa casa vai dar para esse caso é a resposta que nós estamos dando para o Brasil em relação ao modelo de sociedade que nós queremos. Se hoje nós vivemos a maior crise política e humanitária da história desse país, se deve a uma tradição de violência que se replica nesse processo contra as companheiras. Então, toda a minha solidariedade, contem conosco e contem com o PDT também. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos, todes. É verdade que todos os dias nós passamos por diferentes formas de violência política de gênero aqui no Congresso Nacional. Mas essa representação no Conselho de Ética, ela tem uma gravidade especial, porque é a primeira vez em que 6 mulheres são representadas ao mesmo tempo, algo que é flagrantemente irregular, de acordo com o que diz o nosso regimento, mas ainda assim foi aceito pela mesa diretora, que depois voltou atrás, porque percebeu a gravidade da irregularidade, que socialmente pegaria muito mal fazer algo como isso, mas ainda assim manteve individualmente, no dia seguinte, a representação contra 6 deputadas. E em tempo recorde, foram 4 horas entre o protocolo na mesa diretora e a escolha, aliás, e o sorteio dos relatores, ali no Conselho de Ética. Por isso, sim, violência política de gênero, porque todos os dias nós somos xingadas, ofendidas, ameaçadas, inclusive de morte. E nunca houve nenhuma punição contra nenhum parlamentar que fez isso, ou contra as pessoas que eles estimulam através da tribuna e nas redes sociais. Agora, quando parlamentares se levantam contra a aprovação do marco temporal e caracterizam como genocídio e como assassinato, consideram uma grande ofensa. Por que seria ofensa? Se a não demarcação de terras indígenas coloca em risco a vida e a sobrevivência dos povos indígenas do nosso país. Se os tribunais internacionais consideram prática de genocídio os ataques aos povos originários do nosso país.
Sim, é genocídio, e por mais que tentem nos intimidar e que tentem nos calar, nós vamos repetir. É genocídio que fazem contra os povos indígenas no nosso país. A aprovação do marco temporal na Câmara de Deputados, que agora segue no Senado, é um absurdo e precisa ser barrada, porque são os povos indígenas e o meio ambiente que estão em risco nesse momento. E aqui quero destacar o papel do presidente, do Arthur Lira, nesse ataque que está sendo feito contra as mulheres parlamentares. Porque ele já deu diversas declarações na imprensa, diversas declarações no plenário, de que vai fazer punição para os dois lados, colocando um sinal de igual entre aqueles que são do partido do ex-presidente da República, que ficou 4 anos sentado no governo brasileiro, atacando a população, sendo genocida na pandemia e utilizando o machismo como método permanente de ataque à imprensa, e de ataque às parlamentares, de ataque a todas as mulheres brasileiras, colocando um sinal de igual entre aquelas que reagem à violência e entre aqueles que praticam a violência, e que até agora fingiu que não leu nenhuma representação contra aqueles que participaram dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, e que já disse na imprensa que vai ter punição prévia dos dois lados. Ora, nem se analisou nenhum dos casos. Não tem uma análise individual, mas já tem uma punição prévia. Qual vai ser o critério? Gosta mais ou gosta menos da parlamentar? Brigou mais ou brigou menos com a parlamentar? A parlamentar denunciou mais ou denunciou menos o escândalo de orçamento secreto nos últimos anos? Qual vai ser o critério adotado? É por isso que, por mais que tentem nos intimidar, me desculpem, não vão nos calar, é muito difícil ser eleita. Mas depois que a gente é eleita, é difícil demais fazer calar a nossa voz, porque a representação que nós estamos fazendo aqui não é só nossa. É de milhares, de milhões, provavelmente, somados os nossos votos de mulheres do povo brasileiro. Obrigada. Eu não consigo compreender que uma casa legislativa que tem que pensar nos direitos da população, que tem que resguardar pelas leis os direitos dos nossos povos, consegue, em menos de 10 dias, colocar um projeto como o marco temporal que assassina os nossos povos nos seus territórios. É inadmissível que nós, que somos mulheres, que entendemos e estamos vendo o sangue que escorre do nosso povo todos os dias, mas ao mesmo tempo fazendo a defesa não só do meu povo indígena, mas a defesa de toda a sociedade, para que ela não morra, como morreu muito dos nossos povos indígenas, em especial aqueles que vocês acompanharam, que é os povos Yanomamis. Então, dali se veio a indignação de dizer para o mundo que assassinos são aqueles que colocam as canetas para que os tratores passem em cima do nosso povo. Portanto, nós não vamos nos calar. Vocês não vão nos intimidar. E nós, todas que estamos aqui, que estamos agora na Comissão de Ética, mas são tantas outras que, se continuar essa forma absurda de colocar na Comissão de Ética, mais das 90 parlamentares mulheres e aquelas que fazem a defesa da vida vão estar semanalmente nessa comissão. Portanto, eu ecoo aqui a todos vocês que estão nos acompanhando, que nos ajude a denunciar, que nos ajudem a defender o mandato, que não é um mandato pensado no nosso umbigo, mas é um mandato pensado na defesa da vida e da vida das mulheres. Não nos calarão. Nós estamos aqui com a nossa secretária de mulheres aqui da casa, deputada Benediva da Silva. Estamos aqui com a Lides da Mata também. Estamos aqui com o Gervásio, já foi anunciado, também com o Guilherme Boulos, que é líder do PSOL nessa casa, Orlando Silva. Estamos com Dorinaldo, com vários parlamentares que... Glauber Braga, Chico Alencar, que estão aqui nesta coletiva expressando a sua solidariedade. E passo a palavra agora para a nossa coordenadora de mulheres desta casa, a nossa Benediva da Silva. Eu não posso entender um parlamento
que diz respeito às mulheres, que somos chamadas de desocupadas, para não falar um outro nome, que somos chamadas de criminosas, que somos chamadas de defensoras de bandidos, que somos consideradas por alguns que não respeitamos as famílias, que nós assassinamos as nossas crianças. Qual é a moral que tem para falar das nossas companheiras que se levanta indignada contra uma causa justa? Quem são eles? Essas mulheres que aqui estão, parlamentares, que prestamos a nossa solidariedade a elas, são mulheres que não chegaram aqui de qualquer forma. Elas chegaram exatamente pelo compromisso que têm com a luta. Elas chegaram porque elas não concordaram com muitas coisas. Elas chegaram aqui sobre a base da indignação. E, por conseguinte, nós, mulheres brasileiras, não podemos deixar de prestar solidariedade àquelas nossas irmãs iguais na diferença. Então, hoje estamos aqui para dizer que não basta para nós apenas prestar o apoio. É ocupar a tribuna desta casa, é fazer cobrança nas ruas, é se colocar inteiramente contra a essas atitudes. Uma comissão de ética, para ser uma comissão de ética respeitada, não é aquela que é plural na indicação de quem vai participar. É aquela que compreende perfeitamente esse parlamento e até mesmo que se calou diante de tantas ofensas às parlamentares cotidianamente, porque as conheço, vejo as suas intervenções nessa casa e os seus compromissos que ela tem. Então, nós não podemos calar. E como coordenadora da bancada feminina nessa casa, estaremos defendendo todas essas mulheres vítimas dos algozes que não respeitam as parlamentares que chegaram tal qual eles chegaram aqui, com a autoridade de se indignar, de se colocar contra, porque o marco temporal é uma coisa criminosa. É criminosa. Nós temos todos e todas a sociedade que repetir, não é uma questão inconstitucional pura e simplesmente, é um genocídio à comunidade indígena, é um genocídio, é criminoso e nós temos que fazer o nosso levante e fazemos com a representatividade que a sociedade nos concedeu, que é sermos parlamentares e aqui estamos para defendermos os direitos do povo, direitos humanos dos povos indígenas e de todos, dos quilombolas, negros, negras, política de gênero. É para isso que nós estamos aqui. Querem calar-nos? Não conseguirão. Nós não chegamos aqui porque ficamos caladas. Nós chegamos aqui porque nós soltamos a nossa voz para continuar sermos livres. Muito bem. Está conosco também a Carol da Tora, vários parlamentares que aqui estão. Em verdade, hoje foi feita uma verdadeira violência contra a liberdade de expressão. E se transformou o Conselho de Ética em um verdadeiro processo de tentativa de calar, de expulsar, de impedir as diferenças, de impedir as opiniões que elas sejam expressas de forma absolutamente impune. Mas, para além disso, é nítida uma violência de gênero. Essa violência de gênero que nós enfrentamos, e já escutamos tantas coisas, mas é bom lembrar que o Conselho de Ética nesta casa nunca implementou nenhuma punição acerca de violência de gênero. Nenhuma punição. Nem das mais brandas houve. Mas nós, num tempo absolutamente recorde de 4 horas, estamos aqui com um processo para cassar os nossos mandatos abertos no Conselho de Ética. Porque nós falamos que é um genocídio o marco temporal. Nós falamos aquilo que o povo brasileiro consegue perceber, porque as imagens do que aconteceu no território Yanomami, ela cala na alma e cala na pele do povo brasileiro.
E nós aqui falamos o que representa o PL 490, que carrega o marco temporal, mas, para além disso, possibilita, inclusive, tirar dos povos indígenas o território já homologado. Isso é genocídio. Isso é genocídio. E eles que não suportam a verdade, porque se acostumaram a mentir de forma muito permanente e trabalham com o ódio e as mentiras como metodologia política, querem nos processar por isso. Nós vamos aqui repetir o que várias de nós já falaram neste momento. Nós não vamos nos calar. Nós não vamos nos calar. Violência de gênero a gente enfrenta. Ovo de serpente, a gente enfrenta, para que nós possamos ter a liberdade, termos o Estado democrático de direito. E é bom lembrar que das 6 parlamentares que estão sendo processadas, nós temos 2 indígenas. Portanto, esta representação é uma expressão do que representa a posição da maioria desta casa, apoiando o marco temporal e apoiando o PL 490. E aqui nós estamos para dizer: não vão nos calar. E nós vamos continuar repetindo: é genocídio e não ao marco temporal. Em defesa dos povos indígenas, da democracia, da liberdade, em defesa dos espaços que as mulheres ocuparam nesta casa, que superam uma violência de gênero que se expressa na subrepresentação feminina. E aqui enfrentamos todos os dias a tentativa de nos amordaçar, de nos calar, de nos aprisionar. E a gente diz: não conseguirão. E lembra o poeta: eles passarão. E a gente, passarinho. Bom, companheiras, companheiros, eu estou aqui representando o PSB, que está aqui na presença do seu vice-líder, deputado Gervásio Maia. Esteve aqui também com a presença da deputada Tabata Amaral e minha própria, para dizer que nós estaremos ao lado de todas essas companheiras que estão sendo ameaçadas nesse momento na casa, de forma absolutamente injusta. Já foi aqui destacado, o que estava em votação era o marco temporal, que é uma violência contra os povos indígenas do nosso país. Um país que já nasceu com suas terras demarcadas pelo poder colonialista, com a capitania hereditária definindo seus proprietários em Portugal, e que invadiu as terras daqueles que viviam aqui, e que pouco a pouco foram sendo mortos, assassinados, destruídos para a ocupação sempre dos grandes proprietários de terra, que até hoje vão expurgando das terras dos seus interesses, tanto os povos indígenas, quanto os pequenos proprietários da agricultura familiar, quanto os povos quilombolas. É esta que é a realidade do Brasil, na violência constante do campo. E estas mulheres que aqui se colocaram de maneira indignada contra isto, não podem ser punidas por isto. E é preciso que seja dito que esta casa todos os dias comete violência contra a mulher. Nós já tivemos aqui, em determinado momento, homens mandando as mulheres calarem as bocas e, principalmente, deputadas, se tinham tomado remédio no dia, porque o remédio que elas deveriam tomar era um remédio que elas pudessem dormir e nunca mais acordar. Deputados dizendo isso de suas colegas, deputados xingando suas colegas, deputados ameaçando as suas colegas, seja por palavras, seja na tentativa, no exercício da sua viralidade e demonstração de força física, de amedrontá-las. Ninguém foi punido. Ninguém. Absolutamente ninguém. No dia que o ministro Flávio Dino esteve aqui,
eu passei por um episódio naquela comissão de segurança onde os homens se levantavam para me impedir de falar, me pedindo calma, praticamente dizendo, cale-se. E nenhum deles foi punido até então. Pelo contrário, aos que me defenderam tentaram dar a punição. E hoje, novamente, quando esta comissão de ética se reúne rapidamente para julgar 6 mulheres numa casa em que nós não chegamos a 20%, escolhe-se 6 mulheres para serem julgadas, de cara já é uma demonstração de uma parcialidade, de uma tentativa de calar as vozes das mulheres aqui presentes. Mas não nos calarão, nem a elas, nem a todas nós, que estaremos aqui para denunciar essa violência. E não vamos aceitar a repetição que ouvimos nos corredores da casa, que é preciso punir os dois lados. Não existem dois lados a serem punidos, porque quem tem a postura de defender o ódio, a agressão, de transformar esta casa num espaço tóxico de convivência, não somos nós. Não fomos nós que fizemos isso. São os bolsonaristas. É a bancada, uma parte significativa da bancada do PL, que repete aqui o posicionamento e a postura do ex-presidente que tem ódio de mulheres, que agrediu por diversas vezes mulheres deputadas e jornalistas no nosso país. Portanto, nós não vamos baixar a cabeça. Não adianta. Nós vamos continuar lutando, ocupando todos os lugares que for preciso e mobilizando a sociedade para defender os nossos mandatos. Vamos à luta, minhas companheiras, confie na força do povo e da resistência democrática desse país. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, exigir desta casa compromisso com a democracia. Não é possível que aqueles que ontem, em janeiro e antes de janeiro, já estavam planejando o golpe, que invadiram essa casa, que depredaram essa casa, que continuam aqui fingindo que não participaram, possam querer agora nos punir por algo que não fizemos. Vamos lá, à luta. Obrigada a toda a companheirada, as mulheres, porque atacar mulheres é atacar o Brasil. Agradecer a todos os companheiros aqui solidários, agradecer à imprensa e dizer, como disse a companheira Lídice, eles procuraram se tomamos remédio. E nós vamos procurar o Congresso se também está tomando remédio para combater o machismo, para combater o racismo, se tomaram remédio para combater a violência aos povos indígenas. Sabe por que comparamos ainda, durante a votação do 490, que esse que votava em favor do 490 eram os cabrais do século XXI? Porque na invasão do Brasil, na primeira navegação, não trouxe mulheres. Por isso que as mulheres indígenas foram estrupadas. E isso é repetição do Congresso, que somente hoje tem 91 mulheres e ainda assim tenta nos calar. Seguiremos acompanhando o PL, que se transformou no 2903 no Senado. Seguiremos acompanhando o julgamento do marco temporal, porque nesse momento, as pessoas que não entendem a gravidade, porque aqui tenta calar as nossas vozes. Sabe o que eles fazem na demarcação dos territórios indígenas? Sabe o que eles fazem lá na ponta, no território Guarani-Kaiowá, no território no sul da Bahia, do Povo Pataxó, no território Machacalim, em todos os territórios indígenas? Eles tentam queimar as vozes das mulheres, assim como já queimaram mulheres Guarani-Kaiowá viva. Então, é desse representante que nós estamos falando, que tenta silenciar, dizendo que nós não somos racional. Nós somos potentes, nós não somos recatados nem do lar, e seguiremos fazendo a defesa do território, porque fazer a defesa da terra é fazer a defesa da mulher mais antiga da humanidade, porque sem terra não vai existir nem Congresso Nacional. Muito obrigada. Já imaginou se 1/3 da população de Brasília tivesse seus votos anulados? É isso que está para acontecer no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. 6 deputadas federais estão correndo risco de perderem seus mandatos. Thalíria Petroni, Sâmia Bonfim, Célia Chacriabá, Juliana Cardoso, Fernanda Melchiona e Érica Cocai. O que elas têm em comum?
Todas elas estão sendo vítimas da violência política de gênero e raça. Mesmo estando entre as deputadas mais bem votadas do país, estão sofrendo violência política de gênero e raça por terem se manifestado contra um marco temporal, numa tentativa de silenciamento institucional. Denunciadas por opositores que sabem o quanto esses parlamentares são expressivas e com autorização do presidente da Câmara, Arthur Lira, para instaurar o processo, essas deputadas podem perder o mandato. Os votos que podem ser anulados somam quase 1 milhão. Precisamos nos mobilizar. Compartilhe esse vídeo para que esses 1 milhão de votos não sejam perdidos.